selo de qualidade APCOM. Olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando pela AllTV, ao vivo, AllTV, a TV da internet, também pelas redes sociais, imagens do nosso Instagram, do nosso Facebook, YouTube para você também, até 13h. Curta, comente, compartilhe a transmissão do programa Gente que Fala, participe também pelo WhatsApp, sua interação é super importante. Para o envio de perguntas aqui aos nossos entrevistados, 973350038 é o número, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, meio-dia em ponto. Hoje, quarta-feira, você conhece o nosso espaço tradicional por aqui, voltado para os assuntos da saúde, do bem-estar e também do comportamento. Então, vamos apresentar aqui os nossos convidados que vão debater, vão analisar os temas propostos por aqui hoje. Personal Trainer Samurai, especialista em treinamento tridimensional e fundador do Instituto de Performance Samurai. Tudo bem? Boa tarde. Seu microfone fechado, Samurai. Tudo bem, Maurão? Boa tarde, como vai? Tudo bem? Prazer estar por aqui novamente, agradecendo o convite e vamos contribuir com o que a gente puder aqui. Obrigado pela presença mais uma vez com a gente, colaborando aqui com os nossos assuntos. Também Marina Valadão, ela é fisioterapeuta, osteopata, está em Araruama, interior do Rio. Tudo bem, Marina? Bem-vinda. Boa tarde, é um prazer estar com vocês e espero contribuir aí com esse debate tão amistoso. Obrigado pela presença. Também com a gente, Mônica Buava, empresária, sócia do Pop Vegan Foods e coordenadora da campanha Segunda Sem Carne no Brasil. E a Mônica é secretária da Mulher no Partido Verde, aqui em São Paulo, e pré-candidata a deputada federal. Mônica, como está? Boa tarde, bem-vinda. Oi, Mauro, obrigada pelo convite. Eu estou muito empolgada, principalmente para escutar os outros convidados aqui. Eu tenho certeza que vai ser ótimo, porque eu sou cheia das dores e estou muito ansiosa para esse papo. Vamos lá, e com a gente aqui também o Cid Chames, ele é empreendedor, musicista, presidente da OSC Mais Criança, diretor da empresa Som da Luz, criador e produtor do Festival de Cinema Acessível Kids. O Cid está em Porto Alegre. Tudo bem, Cid? Tudo jóia. Grande prazer estar aqui com esse grupo seleto. Estou aqui para ouvir também, estou bem curioso para esse debate. Acho que vai ser bem bacana. Valeu, Mauro. Vamos lá. Muito obrigado pela presença, Cid. 12:02 agora. O primeiro assunto de hoje é o seguinte. O Brasil registrou ontem 393 mortes e 74.528 novos casos de Covid-19. Assim, a média móvel de mortes chegou a 228 por dia, um aumento de 84% em relação a 2 semanas atrás. A média de infecções chegou a 57.678 por dia, um crescimento de 42%. Esses números preocupam porque mostram um avanço mais rápido da doença desde fevereiro, indicam forte tendência de alta. E, além disso, acredita-se numa grande subnotificação de casos, já que muitas pessoas realizam o autoteste e não comunicam o resultado para as autoridades de saúde. Marina, eu começo com você a respeito desse tema, sua impressão sobre esse cenário. Eu destaquei aqui, né? Muita gente realiza o autoteste e não comunica o resultado, mas não é só isso, né? Tem muita gente que pega a Covid, nem sabe disso, ou porque não tem sintomas, ou porque os sintomas são leves, e a pessoa continua por aí, não faz o teste, continua transmitindo para os demais, enfim. Esses números a gente jamais vai saber, né? Então, eles realmente são muito maiores do que os apresentados, mas esses apresentados, de qualquer maneira, preocupam muito. Seu entendimento sobre esse tema? Então, a gente não pode, a gente tem que continuar com as nossas ações de sempre lavar a mão, ter todas as preocupações, mas, assim, no meu ponto de vista, é não deixar a vida parar, porque são dados, a gente tem que levar em consideração, mas a vida continua. Hoje, utilizar a máscara em locais fechados, mas, assim, no meu entendimento como fisioterapeuta também, profissional da área da saúde, a gente não pode deixar também que o medo venha assombrar a gente e paralisar. Então, assim, a gente tem que tomar as medidas necessárias, cabíveis, como desde o início da pandemia está sendo orientado, mas sem deixar que o medo nos paralise. A nossa economia não pode parar. Eu acredito que os colegas também, eles
foram bastante aí penalizados por esse tempo todo de paralisação. Então, assim, continuar a tua vida normal, mas com as medidas cabíveis que está sendo desde o início batida pelas autoridades, as pessoas da própria área da saúde. Aqui na minha clínica a gente não parou em nenhum momento, mas a gente está sempre aí limpando as macas, os pacientes que querem utilizar a máscara vêm com a máscara, mas assim, não podemos parar, porque se a gente parar, a economia não avança. Mauro, eu acho... Certamente. Pode seguir, Mônica. Sim, eu ia pegar esse ponto para pedir, para ver a sua avaliação. Certamente as medidas de prevenção, e claro, todo mundo tomando aí as doses da vacina, aquele desafio que a gente tem, para alguns grupos estamos na 4ª dose, mas tem gente que sequer saiu da primeira ou da segunda. Bom, no restaurante a gente vê, né, eu digo assim, toda mudança de hábito, ela é muito difícil. E o que a gente está vendo é o que está acontecendo, né? Então, a gente passou por 2 anos e que, de repente, todo mundo ficou, né? Ficou em casa o máximo que pôde, máscara, luva, e, de repente, na primeira oportunidade, parece que a gente esqueceu, né? Das coisas básicas, assim, do tipo, se você está resfriado, se você está com algum sintoma, usa máscara, né? Se você já está com 2 sintomas, né, fique em casa, evite contato, e a gente vê não, as pessoas, mesmo com coriza ou alguma coisa assim, não utilizando máscara. Então, a gente vê como a mudança de hábito ela é difícil, e no restaurante eu vejo isso, né? Então, no começo, toda uma grande preocupação que as pessoas tinham em ir para o salão, e hoje em dia as pessoas entram, enfim, ou se servem, a gente pede para usar máscara e as pessoas não usam máscara para se servir, é um buffet à vontade. Então, é isso, eu acho que a gente precisa estar cada vez mais com essa questão da educação, que teve o Covid, mas também, assim, aí a gente viu o surto de gripe, né, vários outros vírus que estavam quietinhos e, de repente, começaram a circular, porque a gente não está tão atento às questões básicas. E nos restaurantes, nesse formato, né, no self-service, tem sido bem assim, né? Na hora, né, de você se servir, usar a máscara, tem as luvas plásticas também, que são fornecidas pelos restaurantes. É importante, são cuidados básicos, simples, não dói a ninguém, né? Você tomar atitudes assim para prevenir a situação, né? Exato. Aquela coisa, a gente está num momento de muita secura aqui em São Paulo, né? Então, claro, a gente às vezes tosse, espirra sem, né? E não é nada, eu falo, né? Todo paulistano tem rinite alérgica, praticamente. Então, assim, mas aquela coisa, né? De cobrir, né? A gente tem um pouco de mais de cidadania. A gente fala assim, eu lembro muito nos Jogos Olímpicos do Japão, que a gente via, né? Toda aquela educação de tirarem o lixo, de serem tão educados, de estarem usando máscara. E a gente super admirava e a gente não usa isso, né? Então, a gente não aplica no nosso dia a dia. Acho que a gente precisa começar a se policiar. Samurai, lá no Oriente, eles observam a máscara como, de fato, ela deve ser observada. E a Mônica ressaltou bem aqui, está com coriza, está espirrando, usa máscara. Mas tem muita gente que diz o seguinte, eu já estou espirrando mesmo, já estou com coriza, então já estou doente. E o objetivo da máscara é para que a gente proteja as pessoas, não é para que nós nos protejamos. Também, mas num primeiro momento, e assim que o oriental pensa, eu uso a máscara para proteger os demais. Eu ia abordar exatamente esse tema, Mauro. É muito comum, no passado, quem ia muito, principalmente para a China, falava que era muito comum ver as pessoas na rua de máscara. Estou falando pré-Covid, tá? Sim. E a gente atribuía isso muito à poluição. Falava, porque lá é um lugar muito poluído. E na prática não é uma cultura deles. Ele acordou, ele não está se sentindo bem, ele fala que eu não sei o que eu tenho, mas eu vou proteger os outros à minha volta. E esse é uma sensação coletiva, um sentimento coletivo, né? Quando a gente se entender parte de um todo, a gente zela por esse todo. O problema é que a gente não consegue fazer de uma experiência como a Covid, que é uma experiência intensa, um processo de aprendizagem, um processo de crescimento. A gente só fica olhando, mas será que vai ser bom para a minha lojinha? Eu não sei se vai ser bom para a sua lojinha, mas como a gente pode pensar no todo? Como que cada oportunidade que a vida nos oferece faz a gente crescer? Qualquer coisa na nossa vida é um caminho de evolução, mas para isso a gente precisa olhar lá na frente. O que eu aprendo com esse processo? E a partir desse aprendizado,
muito provavelmente, se a gente tivesse feito um olhar verdadeiro para o aprendizado lá no começo, a gente não estaria agora em 2022 discutindo esses pormenores básicos, que nem a Mônica acabou de falar. Vou cobrir meu rosto para tossir, vou sair de casa e colocar uma máscara, meio que deveria ter sido, olha, eu nunca tinha pensado nisso. E a Covid me deu uma oportunidade de olhar que eu não estou sozinho, que eu convivo numa sociedade e eu preciso contribuir com ela, zelando pelo outro em primeiro lugar. Então, Covid realmente não é minha especialidade, mas comportamento humano é a minha área de estudo principal. Então, eu acho que a vida nos dá oportunidades, da gente sempre sair daqui melhor do que a gente entrou. E a gente acha que a gente jogou uma oportunidade muito, muito grande fora, porque quanto mais intensos são os eventos, mais fácil a gente descobrir aonde está essa oportunidade. Assim, a gente consegue, ela brilha mais forte também, porque talvez a gente dependa muito dela. E acho que a gente, como sociedade, evoluiu bem pouquinho. Mas tem um olhar, sim. Hoje você vê, como você mesmo falou, você vê em restaurante, você vê lá a luvinha no self-service. Eu acho que, independentemente hoje de ter ou não ter Covid, poxa, não é um negócio bacana, já que todo mundo vai pegar naquela colher, a gente colocar uma luva, ou aquele vidrinho ali em cima dos pratinhos, talvez, já que você vai servir, põe a máscara para servir. Eu acho que a gente dá um passo, e na história da humanidade, muitas dessas pandemias que já passaram pela história da humanidade trouxe consigo algum comportamento que lá na frente depois se tornou hábito. Vamos até usar o cinto de segurança, um dia se tornou hábito, hoje a gente entra no carro e nem pensa. Mas acho que alguns aqui estão na época de quando foi obrigado a colocar o cinto, como teve gente que criou camiseta com cinto, suporte para o cinto, que tentou todas as formas de driblar, em vez de crescer como ser humano individual primeiro, porque você só mudou o seu mundo, você não muda o outro, mas esse mudar do seu mundo é olhar para o outro, entender que você está inserido num mundo maior e que não existe dentro e fora desse mundo. No máximo você tira da tua frente, mas você não põe fora. Muito bem. Cid, chame seu olhar, sua observação sobre esse novo cenário da Covid. 2 pontos que o Samurai e que a Mônica falaram, assim, importantes que eu acho: aprendizado e educação. Eu acho que a pandemia nos trouxe um aprendizado de um formato novo de se relacionar, e só que a nossa educação, acho que ela ainda está muito aquém. A gente tem que insistir mais nisso, porque a gente aprendeu um momento emergencial e quando se liberou um pouco mais a questão de uso de máscara, parece que o aprendizado esse se foi embora. Então, é importante a gente olhar para o outro. No meu trabalho, que eu trabalho com acessibilidade, com inclusão, o importante é tu perceber o todo, olhar para as pessoas. Então, o fato de, vamos continuar no exemplo de um buffet, tu colocar a máscara para se servir, a luva, foi um aprendizado novo e eu acho que tem que ser mantido isso para a gente se proteger, senão a gente não ia estar passando por uma onda nova como essa que está chegando. Claro que é uma cepa diferente, essa menos agressiva, mas ela está super subnotificada. Eu, por exemplo, tive vários momentos, como trabalho com cinema, e um momento voltando à atividade presencial. Então, eu tossia, eu já pegava o teste comprado na farmácia e fazia o teste em casa. E muita gente que positiva não informa. Coloca a máscara ou não. Então, eu acho que essa questão da educação é fundamental e eu acho que a gente tem que se perceber e um cuidar do outro, senão a gente não vai sair tão cedo dessa. 12h14, programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, com os assuntos da saúde, do bem-estar, do comportamento, pela AltV, a TV da internet, também pelas nossas redes sociais. E o próximo assunto agora: o estilo de vida moderno é apontado como um dos responsáveis pelos casos de hérnia de disco. Os tratamentos para aliviar a compressão e a dor vão desde massagens, eletroestimulação e acupuntura até cirurgias. E ao contrário dos procedimentos tradicionais, o treinamento tridimensional não olha o sintoma, mas sim as causas do problema, e tem sido considerado um grande aliado do tratamento, já que se torna um ótimo meio para reabilitação ou prevenção da hérnia de disco. Samurai, isso dói, hein? Isso dói, isso tira você do eixo.
A hérnia de disco é considerada uma das principais dores em intensidade que você vai ter na sua vida. Eu já vi gente rolar no chão, de chegar a vomitar de dor e ficar completamente paralisada, não conseguir realmente ficar inutilizada, não conseguir sequer levantar tanta dor. Mas é legal que, assim, esse outro lado, esse olhar que a gente quer trazer, é o olhar de que, assim, nada que acontece na nossa vida é um evento isolado. Eu acordei, estou com hérnia. Ele é sempre parte de uma construção. Então, a hérnia, ela deixa de ser a causa do problema, mas ela é o sintoma do problema. Esse sintoma tem causas e origens em outro lugar, e a gente olha sempre esse outro lugar em corpo, mente e espírito. Não é só exatamente o teu corpo, mas todo o ser complexo que vem junto com você. Ou seja, às vezes um momento de maior estresse, de maior tensão, de maior insegurança, de maior fragilidade também pode contribuir com esses processos. Mas assim, para a gente entender o processo de hernia de disco, a gente tem que entender primeiro qual é a função do disco, né? E o disco, ele é como se fosse um amortecedor entre as vértebras da coluna, sabe? Numa analogia bem simples para todo mundo entender, porque nem todo mundo está familiarizado com esse tipo de linguagem. Imagina aquele disco aquela borrachinha que vai embaixo do calcanhar no tênis, sabe? Aqueles tênis com amortecedor, ele tem uma borrachinha, um discozinho lá e que ele fica ali ajudando você a lidar com o impacto do chão. Só que na nossa coluna, ele está distribuído ao longo das vértebras e ele serve também com essa função de proteger aquela região, que é uma região muito sensível, uma região onde passa a maior parte da nossa inervação, é uma região central do corpo e que o corpo tem até por função preservá-la, né? Só que ela não é a única função. Aliás, ela não é a única forma de preservar a coluna. Todo o resto do corpo faz a mesma coisa. E toda a sua musculatura ajuda a fazer isso. Toda a forma como você se movimenta, de alguma forma, distribui as cargas ao longo do teu corpo inteiro. Mas o nosso modelo de vida hoje, ele é muito mais sedentário do que ele foi em qualquer outra época da história da humanidade. Então, quando a gente olha, sei lá, os cavaleiros da Idade Média, uma armadura, quando você vai nos museus na Europa, você vê aquelas armaduras das cruzadas, dos cavaleiros que guerreavam ali em cima, uma armadura daquela pesa 50 quilos. E o cara ficava com ela 10, 12 horas, em cima de um cavalo, lutando, com mais uma espada que pesa bastante, um outro escudo que pesa lá 15, 20 quilos. A pessoa normal não existia trabalhos que não fossem manuais, que não fossem mecânicos por si só. Você tinha o cara que era o carpinteiro, o outro que era o ferreiro, o outro que era o cozinheiro, o outro que era o agricultor, mas você não tinha uma pessoa que ficava 8 horas na frente do computador. Isso não existia no passado. Porque todas essas atividades, de alguma forma, te estimulam. E nós criamos na nossa sociedade moderna esse comportamento. Fica 12 horas sentado. Você passa 8 horas no seu trabalho, uma para deslocar para ele, outra para voltar dele, mais uma hora jantando e almoçando. No final do dia, você passou metade do seu dia sentado. E sem estimular esse corpo. E ele foi perdendo a condição que ele tinha também de te proteger. Então, o disco, ele foi mais acionado do que ele deveria. Muito mais utilizado do que ele deveria, porque todas as outras partes do seu corpo agora não respondem àquela energia que os seus próprios movimentos têm, como caminhar, correr, saltar, jogar um futebol. E ele vai lá, toda hora sendo utilizado. E aí o disco é acionado cada vez mais, e aí é o que vocês chamam de estrangulamento. Ele acaba sendo pressionado demais e estrangula. Essa é a hérnia. Exatamente, ele começa a herniar. O que é herniar? São fissuras que vão acontecendo no disco e deformações que vão acontecendo nele. E muitas delas eles tocam os nervos, né? Que é a hora que ela fica, seja uma dor insuportável. Mas a função do disco era como se fosse o airbag do carro. Ele não é para ser disparado toda hora, ele é o último recurso depois que todos os outros recursos não deram conta. E a gente está usando o airbag para muito mais frequência do que deveria. E isso tudo, para mim, é uma causa muito maior, associado a diversas outras características. Por exemplo, quando a gente anda, existe uma mecânica por trás da nossa caminhada. E essa mecânica é pouco estudada. Mas eu tenho uma correlação de 100% dos casos que eu atendi em 20 anos de trabalho, de alguma forma de desfuncionalidade da pisada com os quadros de hernia de disco. Eu tenho uma correlação direta. Todo mundo que eu atendi de hernia de disco, quando eu fui estudar o pé, tinha alguma disfunção na pisada. Ah, mas então todo mundo tem disfunção? Não, não é verdade. Muita gente não tem disfunção no pé. Vem aqui, pisa super normal, pisa super perfeito, mas quem tem lombalgia ou hernia de disco, alguma coisa ali no pé tem. Alguma coisa relacionada ao movimento da cervical. Tem muita coisa relacionada. Esses estudos não são feitos. Quando a gente tem um problema de hérnia, o que a gente faz? A gente vai fazer eletroestimulação lá nas costas.
a gente vai colocar gelo ali, sei lá, vai colocar um anti-inflamatório, Agora, vai fazer uma cirurgia, mas tudo isso lá nós estamos olhando para onde está o problema. Pensa nessa correlação do pé. Se eu não olhar para o pé, não há problema. Vou aqui, né? Porque como eu falei, que esse assunto me interessa muito, porque eu, depois de ter tido filha, não sei se era trabalhar com o celular assim, toda torta, e aí eu descobri numa corrida, eu estava fazendo corrida de rua, aí no final da corrida tem a massagem, né? Que eu fazia parte do Veg Run, que é um time. E aí o massoterapeuta falou, vai olhar isso aí. E aí eu descobri que eu tinha 3 hérnias. E aí essa coisa do pé, olha só, eu vou... Tem o lance da gravidez também, tá? Tem um quadro na gravidez que acontece assim, o nosso corpo, ele responde pelo estímulo que ele recebe. Então, se você dá estímulo, ele responde, se você tira o estímulo, ele também se adequa à falta dele, por isso que a gente tem sedentarismo. Por isso que quem já treinou na vida, treinei 2 anos força, parei de treinar 6 meses, é quase que não tivesse treinado. Você perde o que você ganha. Seu corpo sempre se ajusta ao estímulo que você dá. E isso serve para qualquer coisa, inclusive para a forma como a gente movimenta. E a gestação tem por característica a barriga que cresce aqui na frente. E a partir de determinado momento da gestação, você começa a não usar a parte de baixo da tua coluna mais para flexionar, porque a barriga impede. Então você cria um padrão de flexionar mais alto do que você flexionava antes de ter a gravidez. Só como isso é por um tempo muito prolongado, o teu corpo passa a entender que aquele é o teu novo meio de se mexer. Ele fala assim, é assim que eu tenho que me mexer agora? Então eu me mexo assim. E aí quando a barriga sai, ele até recupera um pouco, mas ele não recupera tudo. Isso eu vi na minha mulher. A gestação da minha filha me mostrou isso. Porque como eu estava acostumado a treinar com a minha mulher o tempo inteiro, me chamou muito a atenção quando ela voltou a treinar. Falou, nossa, sua lombar está muito retificada. Muito mais do que já foi. Minha mulher fez yoga há 10 anos. Agora, Samurai, esse treinamento tridimensional, que não olha o sintoma e olha as causas, né? Como é que é isso? O olhar é assim, quando você chega para mim, eu vou te avaliar, eu vou falar, cara, tá, eu sei que você tem hérnia e assim, a gente tem um quadro, se eu fizesse uma ressonância em todas as colunas, era capaz de eu achar mais de 50% das pessoas com hérnia. Então, não necessariamente a hérnia é a causa da dor, ela pode ser um agravante, mas a causa da dor, ela está em outros cenários. E eu vou olhar toda a forma como você se movimenta, eu vou olhar toda a tua história, eu vou olhar quem é você, porque assim, se eu olhar só para o corpo, eu estou vendo um ser inanimado, aquele que eu aprendi na aula de anatomia, um corpo ali que não me diz absolutamente nada. Não é quem bate na porta aqui da minha academia para treinar. Você vem com a sua história, você vem com as suas dores, você vem com os seus traumas, às vezes o seu medo. Um dia eu travei a minha coluna e a partir de então eu mudo a minha forma de me mexer, porque eu tenho medo daquilo. E isso tudo é levado em consideração. A partir dessa avaliação, eu tento achar onde estão esses gargalos aqui. Eu costumo brincar que imagina um carro com freio de mão puxado. Ele vai apresentar problemas em vários lugares. Ele vai apresentar problemas de consumo, de estabilidade, de potência, mas nenhum desses problemas tem a causa lá. Não é no motor, não é no tanque, não é na suspensão, é no freio de mão. Então eu tenho que achar onde está esse freio de mão seu puxado e soltar, porque se eu soltar o freio de mão, quanto tempo demora para o seu carro ficar bom? É na hora, é instantâneo. Agora, pessoal, a gente vai ligar esse tema aqui da hérnia de disco com o próximo, que é o assunto da Marina Valadão. Olha, sentir dor não é normal, mas nem sempre é fácil identificar a causa dessa dor. O sedentarismo ao longo da pandemia tornou muita gente mais propensa à dor nas costas, cujo fator principal tem a ver com o estresse. Especialistas explicam que a dor lombar provocada por estresse é chamada de biopsicossocial. Significa que a pessoa não possui um problema mecânico, mas sim alterações sociais, biológicas e psicológicas que provocam a dor. Qual a relação que a gente consegue fazer, Marina, entre o assunto anterior, a hérnia de disco, e essa questão das dores lombares provocadas pelo estresse? Então, vou complementar as informações do colega. A hérnia de disco ela é multifatorial. Ela tem um componente genético, sedentarismo, má alimentação, a pessoa que fuma mais, e o estresse é um componente também, um fator causal da hérnia de disco. O que acontece? Os jovens estão cada vez mais propensos a crise de ansiedade, depressão. A pressão social e econômica está levando aos jovens mais estresse. E esse estresse crônico, ele leva ao aumento da inflamação do corpo. Houve um estudo recente que eles falaram o seguinte, eles quiseram estudar a faixa etária de dor lombar. E eles viram que assim, a gente acha assim, quanto mais velho, mais dor.
mas eles viram que uma pessoa de 5 anos de idade tem a mesma dor de um senhor de 85 anos. E a faixa etária mais acometida hoje por dor lombar é de 30 a 45 anos, por conta dessa questão biopsicossocial. Então, as pessoas têm que estar o quê? Formada, pós-graduada, mestrada, doutorada, tem que estar casada, dar entrada no apartamento, passar do lado de mel em Cancún, mandar o filho para a Disney. Essa pressão toda socioeconômica está levando a um aumento da dor lombar. E como o amigo falou, muitas vezes a hérnia de disco, ela está lá no exame de imagem, mas ela não é a causa do problema, porque a partir de 20 anos de idade a gente já tem alterações degenerativas da coluna, a gente já tem protusões discais, fissuras do anel, abaulamento. Então, muitas vezes, aquele exame de imagem nada a ver tem com a causa do problema. Qual é a solução para a hérnia de disco hoje? Eu trabalho com hérnia de disco há 15 anos. É você mudar o estilo de vida. É você fazer com que o paciente ele desperte para o autogerenciamento. Hoje, a dor lombar, quem trata a dor lombar hoje com modernidade, ela tem que ser baseada nos 4 eixos da educação, que é educação, exercício, a gente chama de exposição gradual e empoderamento. É você ensinar o seu paciente a se autogerenciar. Porque assim como ele teve dor lombar hoje, ele vai ter amanhã. E se ele tiver novamente, ele vai poder fazer os exercícios que ele aprendeu na fisioterapia e se autogerenciar. Então, esse componente de estresse, ele aumenta a adrenalina, ele aumenta o cortisol, ele aumenta a inflamação. A gente tem que ensinar o paciente também meditação, respiração, entendeu? Então, a gente tem que... O tratamento ele é muito mais multimodal, né? Ele é do que uma coisa só específica. Não existe um tratamento eficaz, existe uma mudança de estilo de vida. Porque a gente acaba... Desculpe. Pode falar. Multimodal, porque tem a ver com essa necessidade de mudança de estilo de vida, que é a coisa mais difícil das pessoas obterem. Elas sabem da necessidade da mudança do estilo de vida. Agora, colocar em prática, como é que faz, Marina? Então, o que acontece? Primeiramente, a gente tem que avaliar o paciente para ver a necessidade dele. Hoje, o paciente com estresse, ele precisa não só da fisioterapia, muitas vezes ele tem que ser encaminhado para um colega psicólogo, entendeu? A gente tem que trabalhar, né, com essa equipe multidisciplinar. Então, num primeiro momento, é avaliar, ver a necessidade do paciente. Dentro da fisioterapia, a gente tem a terapia manual como uma janela terapêutica para sempre colocar movimento na vida do paciente. Hérnia de disco, o tratamento é movimento, é exercício. Entendeu? Por que a academia é bom para o paciente? Mas muitas vezes o paciente em crise não consegue ir para a academia no primeiro momento. Ele vem para a fisioterapia utiliza as técnicas analgesivas, a gente utiliza técnicas de terapia manual, ensina o paciente exercícios específicos e encaminha para uma atividade física. Qual é a melhor atividade física? Que ele mantenha constância e disciplina. Eu tenho um estúdio de pilates na minha clínica. Não adianta eu querer empurrar todo mundo para fazer pilates, porque tem gente que não gosta. Então, a gente tem que fazer o quê? Deixar o paciente livre para ele escolher uma atividade física que ele goste e que ele permaneça nessa atividade física o máximo possível. Isso é tratamento para hérnia de disco, é mudança de comportamento, mudança de estilo de vida. E assim, a pessoa que segue essas orientações, ela consegue ficar bem por mais tempo, entendeu? Porque se a gente começar a criar efeito de prejuízo, a hérnia de disco não tem jeito, porque o modelo biomédico é um modelo nefasto. O que é o modelo biomédico hoje? É o quê? Repouso, cirurgia, excesso de remédios e exames. Hoje a gente está no modelo biopsicossocial. A hérnia hoje ela pode ter uma influência social, biológica. Então, não adianta a gente falar só do repouso, remédio, exame, entendeu? Sim. Mônica, você mudou seu estilo de vida? Está fechado seu microfone, Mônica. Agora sim. Eu mudei, né? Várias vezes da vida. Elas estão falando, eu estou aqui tentando me movimentar. Em relação a essa questão do movimento da hérnia, assim, ela foi bem importante, porque eu comecei, quando eu estava, logo depois da crise que eu tive e descobri a hérnia, eu comecei a dançar. E aí falava dessa questão do movimento, como ajudava. Mas
eu tenho mudado, né, de hábitos desde os 16 anos. Né? Então, por exemplo, aos 16 anos, eu resolvi que eu não ia comer mais animais. Então, ali foi uma grande mudança de hábito, né? Porque eu estava ali na adolescência, né? Eu lembro que foi mais ou menos na mesma época que o Burger King começou a vir para o Brasil, né? Essa hamburgueria, e todo mundo ia, e eu ficava meio desnorteada, assim, porque nem batata frita eu gosto muito, então era uma mudança de hábito bem diferente, assim. E eu não tinha tanto apoio, né? E não tinha ou tantos profissionais, ou até mesmo questão de recurso, né? Era adolescente. Mas aí eu me alimentava de uma forma... eu trocava tudo que era de origem animal por origem vegetal. Então, leite vegetal, margarina vegetal. E aí eu fui colocando hábitos mais saudáveis assim que eu fui vendo os benefícios que tem para a nossa saúde, né? Então, o primeiro motivo de eu ter parado de comer animais foi por causa dos animais. Aí eu falo que o segundo motivo foi por causa das pessoas, que eu sempre me colocava muito no lugar de quem trabalhava em matadouro. Eu sou uma pessoa muito pacifista, né? Eu acredito muito na cultura de paz, e para mim não fazia muito sentido eu me divertir às custas de uma pessoa que o dia inteiro do trabalho da pessoa era matar, né? Essa coisa da gente incitar energias ruins, ódio, enfim, né? Imaginação. E aí o terceiro motivo foi a questão de saúde, que eu fui vendo os benefícios que tinha, e eu fui descobrir, por exemplo, que eu era intolerante à lactose quando eu virei vegana. Porque para mim era isso, era viver com dor, e a vida ia ser assim. Cid, você já teve uma hérnia de disco para chamar de sua, não? Felizmente não, mas eu tenho uma vivência bem dentro na família do que a Marina estava falando. Minha irmã tinha hérnia de disco, diagnosticado para cirurgia de uma maneira severa. Quando ela teve um acidente com um filho dela que ficou cadeirante, e ela tinha que transportar o filho de um lado para outro, a hérnia sumiu. Porque ela andava já em alguns momentos, cansei de buscar ela no aeroporto, e ela está numa cadeira de rodas porque estava pinçando a hérnia. Mas quando essa modificação na vida dela aconteceu e ela passou a carregar um adulto, coloca no carro, tira da cadeira, coloca, a hérnia sumiu. Então, eu acho que tem a questão física, mas tem muito da questão do comportamento, e não sei de onde vem uma força a mais, e ela nunca mais teve, não sei como é que chama a técnica, ou pinçar a hérnia, enfim, nunca teve mais o sintoma da hérnia de disco. Sim, entendemos. Muito bem. Faltando 27, alguém quer completar? Não? Achei que sim. Então, posso dar uma... Fala, Marina. Sim, para a gente encerrar esse tópico, e a gente vai para o intervalo. Por exemplo, o que vocês acham? Corrida faz mal ou faz bem para a coluna? O que vocês acham? Se não cuidar do devido impacto ali, vai fazer mal para a coluna, do meu ponto de vista. De uma hora para outra, quem não está... Eu ainda não voltei a correr. Sábado agora vai ser minha primeira corrida de volta, depois de 4 anos sem fazer corrida de rua. Vamos ver. Teve um estudo recente agora, uma revisão sistemática, que eles estudaram em 3 grupos. Um que não corria, um que corriam acima de 40 km e outro acima de 80. Eles viram que os 2 grupos que corriam tinham discos mais fortes e hidratados do que aquele que não corriam. Então, quando eu saí da faculdade, eu sempre tinha essa visão de que corrida acaba com a lombar, I5, S1, quadril, joelho. E hoje, muitas crenças, muitos mitos estão sendo quebrados, e para melhor, entendeu? Então, corrida, hoje, na minha clínica, ela é o final do meu tratamento. Quem quer melhorar o gestol esportivo, voltar a correr, eu, no final do meu tratamento para hernia de disco, eu coloco para correr na esteira. É só a gente se basear na prática baseada em evidência. Então, assim, a gente tem que falar mais coisas.
Problemas com seu áudio, com a sua conexão, coisas Marina. que tem sobre ser uma coisa... A hérnia de disco hoje ela é reabsorvida espontaneamente, na grande maioria, só que ninguém fala isso. Posso fazer uma pergunta? Pode. É muito rápido, Mônica, porque a gente tem que ir para o intervalo para a sequência dos próximos temas. Mas bem rapidinho, vamos lá. Não, eu só fiquei na dúvida se existe um estudo que mostre, de repente, que as mulheres têm mais hérnia que os homens, porque a gente falou muito, né, a Marina falou dessa carga de trabalho, eu fiquei pensando na carga de trabalho não remunerado que as mulheres têm e mal tem tempo. Problemas com a sua conexão, Mônica. Deu para entender, Marina? Vamos lá para a resposta bem rápido. Então, é a questão mais do estilo de vida, né? Tanto faz homem ou mulher, mas a gente fica naquela coisa assim, por você ter um trabalho que force mais a coluna, a probabilidade de ter hérnia é maior. Não é. Na verdade, a gente tem que se preparar para tudo na vida. E a gente não pode proibir que a pessoa faça, entendeu? Então, assim, se eu tenho que trabalhar muitas horas sentado, o que eu tenho que fazer? Ensina o paciente a levantar, a usar um rolinho lombar para poder corrigir a postura. Sempre a próxima postura é a melhor que vai vir. Então, a gente tem que ensinar o paciente e não proibir, entendeu? Então, assim, mudança de estilo de vida, mudar o estilo de vida para ninguém ter hérnia. Ok, faltando 24 minutos para 13h agora, programa Gente que Fala, edição de quarta-feira com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Agora sim, uma paradinha breve, intervalo, mensagem do nosso apoiador, a gente volta já. Os melhores trabalhos de comunicação nunca abrem mão de um excelente instituto de pesquisas. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Na sua próxima pesquisa, se eu fosse você, chamava Orbis. Até porque o sucesso é consequência direta da informação que você tem e o que você faz com ela. 23 minutos para 13h agora, estamos de volta, programa Gente que Fala, pela UOL TV, a TV da internet, também nas redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube, e os assuntos hoje todos voltados para a saúde, todos voltados para a saúde, para o bem-estar e para o comportamento. A gente está falando do tempo seco, né, dessa questão do inverno, é isso que a gente passa, né, nesses momentos que a gente está vivendo agora, desse inverno seco aqui em São Paulo. A empresária Mônica Boava, que está aqui com a gente, uniu ativismo e negócio em busca de impacto social. E conciliar as causas que defende com o empreendedorismo não foi fácil. Mônica, que é a coordenadora da campanha Segunda Sem Carne, obteve sucesso nesse desafio ao criar há 5 anos um restaurante 100% vegano. Hoje ela comemora poder levar o ativismo também para sua versão empresária do setor 2,5. O que é isso? Setor 2,5, formado por empresas que buscam lucro por meio de atividades que resolvem problemas, têm um lado social forte e causam um impacto positivo. Como é que é esse caminho, Mônica, para você unir ativismo e negócio em busca do impacto social? Na realidade, a gente começou, né? A gente fala que nós somos ativistas que viraram empresários. Então, logo quando eu entendi o que acontecia, enfim, com os animais e que não queria mais fazer parte disso, eu decidi que queria ser ativista, né? A gente fala de ativista profissional. E aí eu comecei a trabalhar em ONGs, né, para promover a educação, para fazer com que as pessoas entendessem o que acontecia. E aí, ao longo do tempo, principalmente por causa da Segunda Sem Carne, que eu assumi em 2010, porque eu sempre digo, eu era uma adolescente, imagina, você virar vegetariana vegana na adolescência, então eu era muito raivosa, né, os hormônios todos, então eu não conseguia entender como pessoas que amam os animais, a minha família, que sempre me ensinou muitos valores, ainda continuavam a comer carne, então era muito difícil para mim lidar com isso. E aí, com a Segunda Sem Carne, eu via a ferramenta poderosa que é se fazer um convite muito simples, né? E muito poderoso, que é convidar as pessoas a, pelo menos uma vez por semana, trocar a proteína animal pela proteína vegetal. Isso ajuda a facilitar a mudança de hábito, né? Porque tudo quando precisa ser ou 8, 80, ou tudo ou nada, é muito difícil. A gente está falando aqui, a gente começou o programa falando sobre isso, sobre questão de mudança de hábitos, então mesmo a pessoa sentindo dor, né, é difícil dela mudar,
E aí eu entendi que também a alimentação é uma ferramenta, né? Então, a gente oferecer comida, porque a gente come carne, porque a gente come carne, né? A gente não se pergunta por que a gente come carne, né? O ser humano, ele é muito do prazer, né? Então, eu comecei a entender que oferecer uma comida vegana acessível em todos os aspectos, né? Inclusive de preço, e ela poderia ser gostosa, obviamente, que ela poderia ajudar as pessoas a se abrirem para esse mundo, né? O mundo do veganismo. Então, e aí a gente começou a ver, e o nosso grande desafio, a nossa grande missão de vida é mostrar que comida vegana é barata, porque tem gente que acha que comida vegana é cara. Então, ali a gente tem esse propósito, e quando a gente montou o POP, a gente sempre quis levar para o POP aquilo de mundo que a gente acredita. Então, desde questão de direitos humanos, né, de igualdade. Então, a gente tem um programa dentro do POP para as mulheres voltarem ao trabalho depois da maternidade, porque o que acontece? Muitas mulheres, tem uma pesquisa que mostra, né, se você pegar os domicílios com crianças abaixo de 3 anos, 50% das mulheres estão em casa, enquanto os homens, menos de 30%, se eu não me engano, acho que é 20% estão em casa. Então, essa carga, foi até o que eu perguntei no bloco passado, era do trabalho não remunerado, né? O quanto isso interfere na vida das mulheres. Então, isso a gente lá dentro, a gente começa a fazer. Enfim, tem um monte de ações durante a pandemia. A gente estava falando sobre a questão do buffet, e aí era, né, durante uma boa parte da pandemia, o buffet, a gente não podia abrir salão. Então, os entregadores foram peças assim fundamentais para a manutenção, para a sobrevivência dos restaurantes. E muitos motoboys faziam as entregas com fome, porque eram eles que estavam bancando as casas, né? Muita gente desempregada e eles bancando as casas, e a gente via vídeo das pessoas postando, falando que, né, que o cara estava abrindo a marmita, comendo e tudo mais, e aí a gente viu uma reportagem falando sobre como os entregadores estavam fazendo as entregas com fome, e a gente falou, isso não faz o menor sentido. São eles que estão, né, fazendo com que eu lá no conforto da minha casa, no privilégio de poder ter dinheiro para poder pedir comida, no privilégio de poder ficar em casa, e essas pessoas ali se arriscando e não sendo alimentadas. Então, a gente, todo mundo que faz um pedido no restaurante, se o entregador quiser, ele pode comer a mesma comida, a gente entrega a mesma comida. Junto com os clientes, a gente começou a fazer a que a gente fala de corrente do bem. Então, pegar essas refeições e distribuir para pessoas em vulnerabilidade. Enfim, a gente tem mentoria de educação financeira para os nossos colaboradores, tem um monte de coisa que é o que a gente fala. É colocar um pouquinho dos valores do mundo que a gente acredita ali dentro de uma empresa, né? Mônica, qual que é o tamanho do público vegano hoje no Brasil? Existem pesquisas? Estima-se, a Sociedade Vegetariana Brasileira fez uma pesquisa em 2018 que mostrou que 14% da população se declara vegetariana. E aí o que fez foi uma correlação com algumas pesquisas dos Estados Unidos e da Inglaterra, então estima que 7 milhões de brasileiros já são adeptos à alimentação vegana. Quer dizer, no Brasil, isso segue uma tendência do mundo, né? Não existe um número brasileiro. No mundo é assim, então estima-se que no Brasil também seja. Pegando com os vegetarianos, né? Mas assim, o que importa, quando a gente fala, claro, é muito o individual, mas esses dias eu estava num restaurante com a minha filha e ela perguntou, todo mundo aqui é vegano? E aí eu respondi, neste momento todo mundo é, porque estava todo mundo ali comendo comida vegana e tal. Então, mais do que quantos veganos tem hoje, entendi. Eu acho muito importante a gente olhar quantas pessoas estão abertas. Então, restaurantes vegetarianos e veganos, 70% a 80% dos clientes não são vegetarianos. Então, são o que a gente chama de simpatizantes, aliados, flexitarianos, reducionistas, secundeiros, enfim, tem vários nomes, que são as pessoas que estão abertas, né, a reduzir. Hoje, mais de 70% da população
já vê a redução no consumo de produtos de origem animal como uma atitude positiva. Isso é muito importante, porque é ali que vai impulsionando, né, o mercado, vai colocando mais produtos, mais serviços, facilitando a vida das pessoas. 30% fez nessa mesma pesquisa, mentira, na pesquisa de faz um ano, 2 anos que foi feita, mostrou que 30% dos clientes optam por opções veganas no cardápio se elas estão ali assinaladas. Faltando 15 minutos para 13h, vamos seguir aqui com o próximo tema no programa Gente que Fala de hoje. Cid, é o seguinte, São Paulo foi a primeira cidade do país a receber neste ano o inovador Festival de Cinema Acessível Kids, que agora vai para Natal, depois Brasília e Campo Grande. O projeto, que tem a chancela da Unesco, aproxima da 7ª arte as crianças com deficiência visual, auditiva e intelectual e mostra como educação, cultura, tecnologia e solidariedade podem ser agentes de transformação e inclusão social. Os filmes contam com audiodescrição das cenas, para quem não enxerga, janela de Libras, para quem não ouve, e legendas descritivas, para quem não sabe Libras. O que a nossa audiência precisa saber a respeito desse cinema acessível, desse projeto, Cinema Acessível às Crianças Brasileiras, Cid? Então, o Festival de Cinema Acessível é uma mostra de filmes modernos, em primeiro lugar, que, através da minha empresa do Som da Luz, que eu trabalho com acessibilidade em conteúdo audiovisual, eu desmancho o filme, coloco as 3 tecnologias e fecho o filme de novo. E, além de trazer, e apresento as acessibilidades de forma simultânea e aberta. Então, na mesma tela do filme, tipo Malévola, um exemplo, ou Divertidamente, filmes modernos, a pessoa tem a audiodescrição no áudio aberto, tem o intérprete de Libras na tela e legenda descritiva. Então, além de trazer a acessibilidade para quem precisa, a sala de cinema se transformou num ambiente de convívio de pessoas com deficiência e sem deficiência, com oportunidades equiparadas. Então, se tu tem um amigo que é cego, tu pode ir na mesma sessão com ele, cinema, e os dois vão se divertir, os dois vão ter o mesmo entendimento do filme, ou um amigo, ou um namorado, ou uma namorada surda também vão estar todos se divertindo e convivendo no mesmo ambiente. E a gente pode perceber no Festival de Cinema Acessível que existe um público muito grande. Em 2010 se falava em 24% da população tinha uma deficiência severa. Um censo atual se baixou para 10% da população. Se for falar em 10%, são 25 milhões de pessoas. É muita gente. Onde está esse público? Muita gente não sabe que existe a oportunidade, que existe tecnologia para todos estarem juntos numa sessão de cinema. Então, o que o festival traz? Ele traz essa oportunidade de repensar o que se pode, o que não se pode realmente. E, através esse é um projeto, a edição Kids do festival, ele foi contemplado pelo Criança Esperança, para fazer uma circulação pelo Estado. Então, pelo Estado, eu pensando aqui no quintal. Então, em dia 8, 9 e 10, a gente vai estar em Natal, de agosto, né? Agosto. Depois o festival volta para São Paulo, dia 23 de agosto, ele está em São Paulo de novo. Então, e logo mais ele vai em setembro, vai para Brasília e depois para Campo Grande. Então, é uma circulação mostrando para o Brasil que é possível. Agora, nesse momento ele é Kids, mas ele pode ser para outro público também, não Kids, digamos assim. A edição Kids ela foi criada pelo meu filho, que na época ele tinha 8 anos, e ele me mostrou, são aprendizados constantes. Ele me mostrou, eu fazia a primeira mostra que eu fiz do festival, eram filmes nacionais e com a temática adulta.
E o meu filho se sentiu excluído e me mostrou, com 8 anos, imagina, hoje ele tem 15, com 8 anos ele me mostrou que o meu trabalho ele não estava sendo completo, porque eu tinha deixado de fora as crianças. E quando ele criou a Edição Kids, ele a criou com uma frase: leve seu pai ao cinema. Então, inclui crianças, adultos, com e sem deficiência, juntos no cinema. Quais são os filmes disponíveis neste festival? Na Edição Kids tem Malévola, Meu Malvado Favorito, Divertidamente, Frozen e Universidade Monstros. Estou com um cartaz aqui, estava colando aqui o cartaz. E o festival movimenta também um outro um mercado, né, profissional, um mercado de trabalho por conta justamente das legendas, né, da audiodescrição das cenas, das libras para os surdos e das legendas descritivas para quem não conhece as libras, que movimentam um mercado profissional importante também, né, que é quem lida com essas linguagens, né? Sim, para fazer um filme e chegar a apresentar ele no cinema, são de 22 a 28 profissionais das áreas de audiodescrição, libras, legenda, vídeo, áudio e produtores, revisores com deficiência. Então, o movimento ele está fomentando uma cadeia produtiva emergente, nova e emergente, que são os profissionais de acessibilidade, unindo a toda já o aprendizado e todas as técnicas de vídeo e de áudio, né, dirigido para acessibilidade e inclusão. Pessoal, perguntas da nossa audiência chegando por aqui. Eu vou pedir brevidade a todos para que a gente consiga responder a todas elas. 1 minuto mais ou menos para cada um, tá bom, gente? Bom, o Cid está com a palavra, eu começo com você, Cid. O Pedro Duarte está no Facebook e diz o seguinte: em 2019, ainda na gestão do ex-ministro Weintraub, o MEC anunciou que ia incentivar cinemas acessíveis a surdos, cegos e autistas. E ele quer saber se você sabe como é que anda esse programa, esse projeto. Bom, a lei diz que desde 2006 todo conteúdo das TVs deveriam ser acessível. E daí muda a tecnologia, daí conseguem um gancho mais para prorrogar mais esse espaço. Em 2015 veio a LBI, que bateu de frente mostrando que tudo tem que ser acessível, inclusive o restaurante da Mônica tem que ter também uma versão acessível, tem que ter o banheiro acessível, tudo tem que ter uma versão acessível. Respondendo, ainda é muito lento. E a gente tem que se valer de iniciativas privadas, como essa do Festival de Cinema Acessível, para mostrar para a população, para educar a população de que é possível. É possível tudo para todos e todos estarem no cinema. Mas ainda está lento. Muito bom. Samurai, o seu Jaime do Jardim Bonfilholi, nossa audiência de todos os dias, Jardim Bonfilholi, Zona Oeste aqui da capital, ele pergunta se o treinamento tridimensional pode ou deve ser acompanhado pela ingestão de complexos vitamínicos. Eu acho que tudo que você utilizar, ele tem que sempre existir uma necessidade de utilizar. Até para treinar força. Muitas vezes a gente acha assim, eu preciso fortalecer para poder melhorar a minha condição de dor. Bom, o fortalecimento só vai melhorar se a causa for fraqueza. Se a causa for uma pisada torta, não adianta fortalecer. O complexo vitamínico é a mesma coisa. Você vai precisar procurar um profissional responsável por isso, um nutricionista, e ele vai fazer um balanço da sua ingestão, da sua alimentação, e vai ver se há um déficit de alguma vitamina que você precisa repor. Porque se você não precisar, uma ingestão mais do que você precisa, ela vai mais te sobrecarregar, ela vai ser mais deletéria do que virtuosa para você, ela vai te trazer mais problemas do que solução. Talvez, ou na melhor das hipóteses, você vai fazer xixi dela, você vai gastar um dinheiro e não vai usar, porque você nosso corpo ele tem uma quantidade limitada de quanto ele consegue absorver de cada um desses nutrientes. Então, se você passar mais só porque te deram um suplemento para você usar, talvez você vai fazer um xixi mais caro. Marina, a Cecília Calado está no Instagram, só de ler a pergunta dela aqui a gente já relaxa. Então, vou fazer a pergunta para que todos nós relaxemos por aqui. Ela quer saber
O que é melhor para combater as dores do estresse? A Lagoa de Araruama, e você deve estar pertinho dela aí, ou as praias da vizinha Saquarema? A Lagoa de Araruama é a primeira do mundo em salinidade. Quem gosta de velejar, kitesurf, atividades aquáticas, vem para a Lagoa. Quem gosta de curtir o mar, pegar uma onda. Semana passada teve aqui o campeonato de surfing em Saquarema. Então, assim, são belezas naturais que a gente tem aqui na nossa região que atende a todos os públicos. A nossa região dos lagos aqui, Araruama fica próximo de Cabo Frio, de Búzios, Saquarema. A gente tem aí uma infinidade de belezas naturais. Mas, com certeza, você relaxar, você meditar, você ter lazer, já ajuda na dor nas costas. Mônica, o Luciano Andrade está no nosso canal no YouTube e ele quer saber em que medida o consumo de carne animal é responsável por epidemias e pandemias. E aí eu vou engatar aqui na pergunta do Luciano. Você é pré-candidata a deputada federal pelo Partido Verde, isso tudo está na sua proposta de plataforma, de mandato, caso eleita? Sim, essa é o nosso principal viés, né? Quando a gente fala sobre veganismo, tem um impacto nos animais, mas tem um impacto muito grande na questão da economia, no meio ambiente, na saúde das pessoas e na saúde pública, porque às vezes a gente não coloca na conta, né, o impacto que isso traz. Então, por ano, ele está falando sobre pandemias, assim, a gente tem a questão dos vírus, mas tem uma coisa que a gente não fala, que é sobre a resistência a antibióticos. E, né, então, assim, a gente usa muito o antibiótico, claro, às vezes de forma errada em casa mesmo, né? O médico fala para a gente tomar 7 dias, a gente toma 3, enfim. Mas o uso de antibiótico, ele é majoritariamente na pecuária. Isso vai trazendo uma resistência a antibióticos. No mundo hoje se morre mais ou menos 7 mil pessoas por causa disso, mas as estimativas da Organização Mundial de Saúde é que isso vai chegar a 10 milhões. Então, por quê? Porque, assim, a gente aprendeu, né, na pandemia que pessoas confinadas, pessoas doentes. E os animais, né, nessa grande escala que a gente tem de produção de carnes, laticínios, os animais eles acabam ficando doentes. Então, se usa muito o antibiótico de uma forma, né, para eles chegarem ali na vida ideal para o abate. Então, a gente está formando o que a gente chama de bomba relógio, né, que essas superbactérias, elas não vão ter, a gente não tem medicamento para poder combatê-las. E isso é muito importante, é uma questão de saúde pública. E aí, em questão de saúde pública, a gente também tem, né, a gente também... Voltei? Voltou, mas está bem rapidinho para concluir, que a gente vai para as despedidas de cada um. Bem rapidinho, Mônica. Pronto. Não, então... Então está concluído. Assim, a gente tem... está concluído, mas assim, essa questão de saúde pública ela é muito, muito importante e é uma das nossas pautas de trabalho, sim. Pessoal, despedidas de cada um, muito rapidinho, 10 segundos para cada. Mônica está com a palavra, a sua mensagem final e seus canais. Bom, muito obrigada pela oportunidade, por ter aprendido bastante, né? Vou no cinema, muito obrigada pela dica. E aí os meus canais, acho que pelo Instagram pode me achar no @MônicaBuava7. Marina, sua mensagem, 10 segundos no máximo e seus canais. Eu agradeço o convite. Quem quiser encontrar pelo Instagram, Clínica Marina Valadão. Eu tenho uma clínica aqui na região dos Lagos há 15 anos e tenho um atendimento no Itaim Bibi, em São Paulo também. Cid, mensagem final, seus canais. Microfone. Cid, cadê você? Seu microfone está fechado, Cid. Já perdi 3 segundos. Então, em primeira mão, o nosso projeto foi contemplado de novo para o Criança Esperança em 2023. Muito bom. Soubemos ontem, e os canais para saber sobre o nosso trabalho, na ONG Mais Crianca, no Instagram da ONG Mais Crianca. Vai encontrar o nosso trabalho e todo o material do cinema, do Festival de Cinema Acessível Kids. Legal. Samurai, rapidinho, seus canais.
Bom, o meu é @samurai3D no Instagram, acho que talvez seja o melhor caminho. E na revista Boa Forma, toda terça-feira eu escrevo a coluna Treino 3D lá para explicar um pouquinho o que é esse tal de treino 3D. Hoje à noite deve sair uma coluna. Então, são esses meus 2 principais canais aí. Ponto final no programa Gente que Fala de hoje, edição de quarta-feira, com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Estiveram com a gente hoje o personal trainer Samurai, a fisioterapeuta e osteopata Marina Valadão, a empresária Mônica Boava e o empreendedor e musicista Cid Chames. Muito obrigado pela presença de vocês. Em nome da equipe do programa Gente que Fala, que tem a realização da ABECOM, no apoio técnico da AltV, o Sérgio Oliveira, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, na direção-geral da AltV, o Alberto Luchetti, e do outro lado, você, internauta, você, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Obrigado pelo